Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os 10 sintomas mais comuns dos pacientes que sofrem com hérnia de disco. Isso é um assunto que vem diariamente, chega a mim com as perguntas sobre quais são os sintomas mais comuns e isso é muito importante a gente ficar sabendo, informar isso a todo mundo para que qualquer sintoma que seja relacionado com a hérnia de disco seja prontamente esclarecido. Então, hoje eu venho falar sobre os 10 sintomas mais comuns que são relacionados com a hérnia de disco e a gente vai começar com o primeiro deles, é o principal, em relação à dor na coluna. Então, a dor na região da coluna vertebral é o principal sintoma, né, do paciente com hérnia de disco. Então, a dor na região da coluna, tanto na região cervical, como na região torácica e região lombar, são os sintomas mais prevalentes. Então, a maioria dos pacientes que tem esses sintomas tem uma chance muito grande de ter hérnia de disco. Não necessariamente isso vai acontecer, mas é um sintoma muito comum. O segundo sintoma mais comum é a dor irradiada. Então, é aquela dor que tem a irradiação do nervo. Então, assim, na região cervical, por exemplo, a irradiação do nervo vai fazer com que o paciente tenha uma dor na região do trapézio, do ombro, eventualmente da escápula e, inclusive, pegando todo o braço, pegando o antebraço, braço, antebraço e dedos da mão. Então, essa irradiação na região cervical, por exemplo, ela refere que o paciente possa ter um comprometimento da raiz. Então, alguma raiz nervosa na região cervical possa estar comprimida e o paciente ter o sintoma da dor. Outro sintoma que pode ter da irradiação é na região torácica. Então, uma hérnia de disco torácica faz com que o paciente tenha um sintoma de irradiação para a região do tórax. Então, aqui, como não tem nada motor na região torácica, não tem braços, né? Não tem nem o braço nem a perna, como na região cervical e lombar, a irradiação vai se dar na pele. Então, o paciente vai ter naquele mapa que a gente sabe que chama dermátomo, que é o mapa onde a inervação acaba dando os seus sinais. A gente vai ver que a irradiação vai se dar naquele dermátomo, que normalmente vem lá da região torácica dorsal das costas e vai se irradiando para a parte da frente da região torácica e seguindo um caminho de uma raiz nervosa. Na região lombar, a irradiação ela vai se dar, então, principalmente na região glútea, né? Na região sacra, região glútea e na região da coxa, panturrilha e pé. Então, assim, aquela dor que irradia, a famosa dor ciática, que é aquela dor que tem o trajeto do nervo ciático. Então, é uma dor bem clássica da hérnia de disco. Quando a gente fala da dor mais assim, prevalente em relação a sintomas graves de hérnia de disco, a gente sabe que a dor irradiada é o principal. Então, muitos pacientes têm a hérnia de disco e aquelas hérnias que são mais simples, como os abalamentos de disco e as protusões discais. Normalmente, esses pacientes vão ter o número 1, que é a dor na coluna, isoladamente. Agora, o paciente com dor irradiada, que é essa dor que está irradiando para os membros, tórax, né? Ela é uma dor mais séria, mais importante, que tem normalmente um prognóstico um pouquinho pior, porque normalmente ela já está referindo que existe alguma irritação do nervo. Então, existindo uma irritação do nervo, normalmente a gente tem um quadro pior do que somente o paciente com uma dor lombar. A terceira causa, o terceiro sintoma de hérnia de disco é a dormência nos membros. Então, o paciente que sente formigamento, né? A dormência é aquela sensação de formigamento que como se tivesse algumas formigas passando em cima do braço, né? Como se estivesse dormento mesmo, e a sensação de anestesia também, que acaba indo muito parecida. Então, são sensações de perda da sensibilidade, perda do tato. Às vezes tu passa a mão na pele, no pelo, assim, o paciente sente, olha, parece que está anestesiada essa parte aqui do meu braço, parte do meu
ombro. Então é uma sensação normalmente bem tátil assim, e o que o paciente refere, né? Uma sensação única do paciente. Então tem alguns pacientes que sentem um queimor, uma sensação de calor na região da pele. Tem paciente que sente uma sensação de frio, uma sensação desse formigamento, que como se fosse como se tivesse alguma coisa mexendo dentro da pele, e algumas vezes sensação até de anestesia, de não ter o sintoma, não ter o tato naquela região. Então a dormência é um sintoma muito comum na hérnia de disco, e também a dormência tem uma relação com sintomas mais graves, com hérnias de disco de pior prognóstico, porque também infere que esse paciente está com alguma lesão do nervo, alguma lesão neurológica está ocorrendo. E obviamente esse paciente não necessariamente tem hérnia de disco, existem dormências que dão outros sintomas, assim como todos esses 10 que eu estou falando, nenhum deles é sintoma assim que a gente chama patognomônico, que é aquele sintoma que é único da hérnia de disco. Ele pode ocorrer em outras doenças, mas a gente sabe que é bem importante, principalmente na hérnia de disco, a avaliação da dormência. O quarto sintoma mais importante é a alteração da sensibilidade. Então, assim, o paciente sente a sensação estranha, parece que o toque tá diferente, parece que o braço dele está mais pesado, por exemplo, a perna parece que está muito... Ele vai levantar a perna, parece que está um pouco pesada. Tem paciente que sente uma sensação de inchaço nos braços, então ele acha que o braço dele está inchado, está edemaciado, né? Então a gente olha, faz o exame e aí tu compara uma mão, um braço com o outro braço do paciente e tu não nota a diferença clínica, quer dizer, esse paciente não tem uma alteração de aumento de volume do braço, por exemplo, mas ele sente que o braço dele está mais inchado, como se tivesse um inchaço, um edema no braço. E isso é uma sensação neurológica também. Então, essa alteração da sensibilidade também pode estar presente. Isso também pode ocorrer nas pernas, então nos membros inferiores, e o paciente ter essa sensação de pé inchado. Meu pé está muito inchado. Aí tu vai examinar, tem o exame clássico de olhar na parte da perna, da tíbia aqui, e aí a gente vê e o paciente não tem esse edema, esse inchaço realmente. Então, mas ele sente que está inchaço, parece que está inchado mesmo. Isso é uma sensação neurológica também, normalmente infere uma compressão do nervo, e esse paciente pode ter uma alteração, uma hérnia de disco, e a relação com essa alteração da sensibilidade. O quinto sintoma mais comum e mais clássico da hérnia de disco é a fraqueza muscular. Então, obviamente outras patologias podem dar fraqueza, mas aquele paciente que tem uma fraqueza muscular de um grupo muscular específico que é visto no exame, então o paciente vê lá, está com uma dificuldade, por exemplo, para flexionar o braço, para fazer esse movimento com o bíceps para cima. Isso infere que o paciente possa ter uma alteração da raiz que inerva o músculo do bíceps. Então a gente vai atrás de alguma lesão na região cervical. E outras fraquezas musculares, normalmente a hérnia ela tem uma relação com fraqueza muscular mais focada. Então, assim, fraquezas musculares generalizadas, assim como, por exemplo, eu tenho fraqueza em todo o meu braço, eu tenho fraqueza no meu corpo inteiro. Bom, isso normalmente tem uma relação com outras patologias, normalmente, mas a fraqueza que é principal, assim, relacionada à hérnia de disco, é aquela fraqueza relacionada a um grupo muscular. Então, o paciente vai lá no exame físico, o paciente, por exemplo, no pé, ele não consegue fazer apontar o pé para baixo, fazer a ponta para baixo. Ele tem uma dificuldade grande nesse movimento. Bom, a gente acha isso tem uma relação, por exemplo, com uma alteração da raiz de S1. Então, a gente vai ver que esse paciente pode ter uma hérnia no território de L5-S1. Se o paciente, por exemplo, tem uma dificuldade muito clássica, que a gente sabe de levantar a ponta do pé, porque quando a gente vai fazer a caminhada, a primeira coisa que a gente faz é levantar a ponta do pé para tirar o pé do chão. Então, se o paciente tem a fraqueza desse grupo muscular que levanta
o pé do chão, a gente infere que esse paciente possa ter uma alteração na coluna lombar ou eventualmente na raiz que faz essa elevação, que pode estar na coxa, inclusive perto do joelho, perto da perna. Mas em geral, uma lesão, então uma fraqueza muscular focalizada, assim, localizada num ponto só, ela é mais preditiva de alguma alteração neurológica pontual, o que vem mais a calhar com o diagnóstico de hérnia de disco. Então é muito importante um paciente que tenha uma fraqueza muscular de um grupo muscular específico atentar para que possa ter algum caso de hérnia de disco ou o seu sintoma ser compatível e procurar atendimento. Bom, o sexto sintoma mais comum é a dor piora, então o paciente tem uma dor e essa dor piora ao tossir e a espirrar. Então o paciente está lá, tem a dor, por exemplo, na região lombar, uma dor razoável, e ele vai tossir, faz um movimento de tossir ou de espirrar, que faz com que ocorra um aumento da pressão abdominal. Então no momento que a gente faz o ato de tossir e espirrar, a gente aumenta a pressão do abdômen, e aumentando a pressão do abdômen, aumenta a pressão nas vísceras contra a vértebra. E isso faz com que os sintomas, o paciente que já tem uma hérnia e está a hérnia contida ali, esse movimento do aumento abdominal faz com que o abdômen empurre a parte da coluna para trás e faz com que esse paciente tenha um aumento da dor da hérnia. Então é clássico o paciente tossir e espirrar e aumentar tanto a dor lombar quanto a dor irradiada. A gente sabe que isso não acontece tanto nas hérnias cervicais, porque a região cervical a gente não tem as vísceras para aumentar a pressão. Isso normalmente acontece nas hérnias, mais normalmente acontece nas hérnias lombares. Então, na torácica também não tem tanta relação, mas essa alteração, essa piora com o espirro e o tossir, normalmente na dor lombar e irradiando para as pernas, é um sinal que esse paciente pode ter hérnia de disco. Então, tem que se atentar muito com esse sinal do tossir. O sétimo, então, tá? O sétimo sintoma que tem uma relação muito grande com hérnia de disco é a dor piorar depois que o paciente fica muito tempo sentado. Então a gente sabe, hoje em dia, a maioria das pessoas fica muito tempo sentado. A gente sabe que a maioria das profissões tem um período grande de sentado, principalmente em computador, celular, e eventualmente esse paciente passa lá 4 horas de manhã sentado no computador, numa sala, numa cadeira sentado, e 4 horas de tarde. Então, ele vê que lá, ele chega lá às 8 horas da manhã, ele passa, tá relativamente bem, ou uma dor muito controlada, 9 horas aumenta essa dor, 10 horas ele está com muita dor, e ele não consegue ficar mais sentado, ele tem que levantar, caminhar um pouco, esticar as pernas, vamos dizer assim, para que aquele sintoma que ele está apresentando passe, e aí ele sente uma melhora. Isso ocorre por quê? Porque normalmente, assim como tossir ou espirrar, se a gente fica muito tempo sentado, aumenta essa pressão do disco, só que não aumenta a pressão abdominal como no tossir, aumenta a pressão de cima para baixo, essa pressão axial da vértebra contra o disco, ela aumenta, porque tu vai ficar mais tempo sentado e acaba ocasionando o aumento da pressão no disco, e esse aumento na pressão no disco faz com que os sintomas da hérnia de disco aumentem, tanto a dor que irradia para o braço, para a perna, ou como a dor lombar ou localizada no próprio eixo, né? Então isso é bem importante a gente ter noção de que esses sintomas, então muito tempo sentado, teu sintoma de dor aumentou, tem que ficar atento que isso pode ser um sinal de hérnia de disco. Então se atenta, procura um especialista para ir atrás desse teu sintoma e ver se isso, para ele te examinar e ver se isso tem alguma relação. Agora o próximo, tá? É o oitavo sintoma, a dor piora ao carregar algum peso. Então aquele paciente tem uma dor leve, lombar, por exemplo, e ele pega lá, por exemplo, vai uma coisa bem usual, ir no supermercado, pega algumas sacolas de supermercado
e ele pega aquelas sacolas e ele vai carregado da região do caixa ali até o carro, e ele começa a ver que naquele percurso ele teve um aumento da dor lombar relacionado com aquele aumento, com aquele carregamento daquele peso que ele estava. Isso pode ser um sinal de que esse paciente possa ter uma hérnia de disco. Da mesma forma como ficar muito tempo sentado, se tu carrega um peso, então é como se tu estivesse aumentando o teu peso corporal. Então imagina um paciente que tem 80 quilos, ele aumenta ali, pega 20 quilos de alguma sacola, ou pega uma anilha numa academia, que é muito comum a gente montar os aparelhos, se abaixa lá para pegar uma anilha de 20 quilos, tu aumenta 20 quilos do teu peso. Isso faz com que aumente a pressão na região lombar, principalmente, né? A região cervical a gente sabe que não tem tanta influência desse carregamento do peso, mas na região lombar tem uma influência grande, e isso faz com que aumente a pressão no disco e o paciente aumente o seu sintoma, principalmente lombar e de radiação. Na região cervical, a gente não tem tanto esse peso, mas uma queixa que eu vejo bem frequente assim dos pacientes, principalmente o paciente que é motoqueiro e bota um capacete, e ele bota aquele capacete para andar com a sua moto, e ele nota que depois que ele andou ali 15 minutos, 20 minutos de moto com o capacete mais pesado, ele começa a notar que o sintoma de dor cervical e dor irradiada começa a aumentar. Então isso é a mesma coisa, aumentou a pressão na cabeça, isso faz com que a pressão aumente nos discos e aumente os sintomas também, tanto da dor cervical como da dor irradiada, como também formigamento e parestesia, que é aquela sensação, alteração da sensibilidade nos braços. Então esse é o 8º, dor piora ao carregar peso, tá? E o nono também é uma questão bem interessante. Tem muito paciente que tem dor na região da cabeça, tá? Então tem uma dor que a gente chama de cefaleia, então dor na cabeça, associado à dor na região da nuca, tá? E que se estende para os ombros. Então é uma dor na cabeça, eventualmente pode ser na região frontal, mas o mais comum é dor na região occipital, que é essa região posterior aqui às orelhas, então a região da nuca, e que tem uma extensão para a região cervical e extensão para os ombros. Isso é bem importante, porque tem muita gente que associa dor de cabeça a estresse, a muito tempo no computador, a ficar há muito tempo focado em alguma coisa, celular, e a gente sabe que normalmente essas dores cervicais são mais associadas a uma dor mais frontal, né? Dor de estresse, de ficar muito tempo acordado, de cefaleia mais clássica. E a dor da coluna que tem uma relação com hérnia de disco, normalmente ela não dá nessa região frontal, ela normalmente dá nessa região posterior, então occipital, e tem uma irradiação para a região da nuca e até trapézio e ombros. Então é importante porque tem muita gente que pode achar que tem uma relação com a dor cervical, com a sua dor de cabeça, cefaleia, e não tem a mínima ideia que isso pode ser uma hérnia de disco, principalmente se a dor ela é originada na região posterior, então região occipital, tem que ficar de olho. E o 10º sintoma mais clássico que a gente vê nos pacientes com hérnia de disco é a dificuldade para se locomover ou levantar algum objeto. Então aquele paciente que está lá, estava sentado, estava caminhando um pouco, sentou, e aí ficou ali 15 minutos sentado, e aí ele vai lá levantar daquela cadeira. E aí ele levanta e ele não tem aquela habilidade tão fácil de sair da cadeira, ele fica mais travado, ele levanta com dificuldade, ele não consegue ficar ereto, né? Aquela posição reta com o tronco para cima, ele sai já meio flexionado, que é com o tronco para baixo, assim, para frente, e aí ele vai dar uma levantada, se ajeita, quando vê, dá ali 1 minuto, 2 minutos, dá uma caminhadinha e ele entra de novo na posição ereta. Isso é um sintoma clássico que esse paciente pode ter uma alteração lombar. Isso porque ele ficou algum tempo sentado, o disco ficou da mesma forma que fica muito tempo sentado, ele aumenta a pressão no disco, e na hora que esse paciente troca de posição, ele levanta da cadeira, ele pode ter uma alteração no disco, aí a hérnia de disco pode
aumentar esse sintoma e dar esse sintoma de travamento que a gente fala, que é um sintoma que o paciente parece que ele não, se ele mexer o olho, parece que ele vai aumentar a dor. Então ele fica ali parado, será que eu vou levantar? Aí ele vai se mexendo, vai começando, vai soltando e ele volta e aí caminha e o sintoma para. Então isso é bem clássico de acontecer. O pessoal chamava também de mandrake, parece que o paciente tem uma paralisia assim, e aí aos pouquinhos ele vai levantando, vai se mexendo. Normalmente a dor é localizada na região, tá? Normalmente na cervical e lombar, e é bem comum acontecer. Um outro sintoma relacionado com esse é de levantar algum objeto. Então, por exemplo, o paciente vai lá, tem um vaso para tirar da frente da sala, e ele vai lá, pega. Normalmente o paciente que conhece bem a sua coluna, ele já sabe que ele tem que agachar e não pegar com o tronco flexionado. Então, mesmo assim, ele agachou, pegou aquele vaso, botou para um canto e sentiu uma fisgada, né? Normalmente a gente sente uma fisgada, uma sensação de fincada na região lombar, e ele trava também. E aí ele levanta devagarinho, vai indo e vai soltando. Isso normalmente é um sinal que pode ser uma hérnia de disco. Então, assim, o paciente que tem essas sensações com frequência, ele precisa ser investigado e avaliado para ter uma ideia se esse paciente tem uma hérnia de disco ou não. Então é muito importante esses 10 sintomas que são relacionados com hérnia de disco. Obviamente eles não são patognomônicos. E o que é essa palavra patognomônica? É aquele sintoma que é específico daquele problema, que só dá naquele problema. Então esses 10 sintomas que eu relatei, eles são muito relacionados aos pacientes que têm hérnia de disco, mas não necessariamente o paciente que tem esse sintoma vai ter hérnia de disco. Então obviamente ele precisa ser avaliado por um médico, principalmente um especialista, que vai ouvir esse paciente, vai ouvir todas as queixas dele, vai colher uma história completa da vida desse paciente, vai fazer um exame físico detalhado, com procura de alguma fraqueza muscular, alguma alteração de sensibilidade, fazer testes específicos dependendo da queixa do paciente e, dependendo do caso, com um exame complementar, fazer o diagnóstico. Mas é bem importante a gente atentar por esses sintomas, porque o que eu vejo na minha prática clínica é muito paciente com sintoma, o paciente já tem o sintoma há muito tempo, tá? Aquele paciente que, eu tenho uma dor, por exemplo, quando eu espirro, a dor aumenta, e ele vai levando, ele não se cuida, ele vai levando, vai tendo uma vida desregrada, às vezes não se cuida em relação à atividade física, tem o peso fora do padrão, normalmente tem um sobrepeso, é tabagista, não cuida da postura no dia a dia no trabalho, e esse paciente era o paciente que ele poderia, se ele fosse diagnosticado precocemente com alguma hérnia de disco, ele poderia fazer um trabalho muito bom de prevenção, atuando lá no início, poderia fazer com que a vida dele mudasse. Então, assim, é bem importante atentar por esses sintomas, porque a gente sabe que muitos deles são relacionados com a hérnia de disco, e a hérnia de disco a gente sabe que a maioria dos casos o tratamento é conservador. Então, descobrindo antes, né, quanto mais precoce a gente descobrir o diagnóstico da hérnia de disco, mais fácil vai ser o tratamento e melhor vai ser a qualidade de vida desse paciente. Então, esses 10 sintomas são bem importantes, guardem com bastante carinho. Se tiver alguém na família que, por aventura, tem esse sintoma, orientem eles têm que procurar algum médico especialista para que faça o diagnóstico. Então, basicamente era isso que eu queria falar hoje, tá? E eu queria pegar aqui, eu recebi 3 perguntas aqui, que eu quero falar, que eu achei que são bem importantes, tá? Uma delas aqui é da Anice, que ela perguntou o seguinte, sinto frequentes dores e formigamentos nas mãos, principalmente à noite, quando eu deito. Pode ser hérnia de disco? Então, esse sintoma então, de dor, dormência nos membros superiores, principalmente nas mãos, quando o paciente dorme ou está indo dormir, ele pode ser
pode estar relacionado com a hérnia de disco, mas existem, como eu falei na outra live, alguns diagnósticos diferenciais, que são assim, o paciente tem aquele sintoma, a gente tem que, obviamente, examinar o paciente e depois do exame físico, a gente tem que formular as hipóteses diagnósticas que esse paciente possa ter. E um paciente com dor, formigamento na mão, além da hérnia de disco, né? Normalmente a gente pensaria mais numa hérnia unilateral. Se tivesse assim uma dormência ou um formigamento em uma das mãos, então a mão direita ou a mão esquerda, que teria uma relação com aqueles dermátomos que eu falei, que é aquele mapa. Então, o paciente tem uma dormência nos 2 primeiros dedos, tem uma dormência no terceiro, ou no quarto e no quinto. Isso tem uma repercussão maior em relação à hérnia de disco, se tiver essa definição clara do mapa onde aquela raiz está presente. Um paciente com dor, dormência, né, nisso assim, relacionada a formigamento nas mãos, como tu colocou, pode, mas tem um outro diagnóstico bem clássico também que ocorre, que é o diagnóstico diferencial de hérnia de disco cervical, que é a síndrome do túnel do carpo, tá? Então, síndrome do túnel do carpo é um nervo, né, que passa na região da mão, aqui na região do punho, que é o nervo mediano, e ele passa ao redor de um túnel. E esse túnel, o nervo, às vezes ele está inflamado, às vezes o túnel tem uma estenose, uma diminuição no seu volume, e isso faz com que esse nervo na região da mão seja comprimido. Existem doenças que também podem dar esse sintoma, e o paciente ter esse sintoma de dor, dormência nas mãos, principalmente noturno. Então tem que ficar atento, mas obviamente com esses teus sintomas tu vai ter que passar por algum médico para ter realmente uma visão melhor. Mas hérnia de disco pode ser, mas túnel do carpo também pode ser, então tem que fazer uma avaliação completa, tá? Tem outra pergunta aqui, ó, do Antônio. O Antônio falou assim, ó, fui diagnosticado com protrusão discal e sinto dor com irradiação para o braço esquerdo. Isso é considerado hérnia de disco? Então assim, Antônio, só ter o sintoma, né, de irradiação para o braço esquerdo, como eu falei, é um dos sintomas, mas não necessariamente é hérnia de disco. No teu caso, tu está dizendo que tem um diagnóstico, foi diagnosticado como protrusão discal. Então a gente sabe que a protrusão discal é um tipo de hérnia de disco. Então muitas vezes vem no laudo lá do exame, protrusão discal no nível C5, C6, por exemplo. E o paciente, olha doutor, mas não está escrito que é hérnia de disco aqui. Mas em geral, como eu falei na outra live, existe uma classificação de hérnia de disco que é relacionado a abaulamento, protrusão, extrusão, hérnia sequestrada e hérnia migrada. Então existe uma classificação que faz com que toda alteração, até o abaulamento discal, em tese, ele é uma hérnia de disco. Não necessariamente vai estar escrito lá no laudo, assim, hérnia de disco. Antigamente se chamava hérnia de disco protrusa. Hoje em dia a gente prefere esse termo, protrusão discal, porque dava uma sensação muito ampla, assim, de dizer, uma hérnia de disco protrusa. Parecia que tinha uma necessidade já de cirurgia, uma hérnia de disco protrusa. E o termo protrusão discal é um termo mais ameno, assim, soa melhor aos ouvidos. Isso foi uma classificação lá de 2001 que mudou essa conformação, e é muito interessante porque a protrusão não deixa de ser uma hérnia de disco, tá? Então a protrusão discal é uma hérnia de disco. Então, em tese, claro, pela tua questão, eu não vi exame, não vi nada, mas é considerado uma hérnia de disco se está escrito uma protrusão discal nos exames de imagem. E essa irradiação para o braço esquerdo, ela tem uma relação, obviamente, com alguma alteração neurológica que pode estar acontecendo nesse braço. Obviamente, esse é o grande desafio, avaliar se essa dor irradiada para o braço tem relação com a protrusão discal. Então, daqui a pouco é uma protrusão discal pequena, central, que não tem uma repercussão na raiz, e aí, de repente, a dor que está dando no braço
não tem nenhuma relação com essa hérnia de disco. Agora, de repente, esse paciente tem essa dor de hérnia de disco, ela segue um dermatoma específico, tem uma alteração de força específica e no exame de imagem a gente nota que existe essa protrusão discal em contato com a raiz nervosa, daquele lado, obviamente. Então, existe um certo quebra-cabeça que tem que ser montado para saber se realmente a protrusão discal, isso é a hérnia de disco, tem relação com o sintoma do paciente. E não necessariamente assim um paciente, por exemplo, com uma extrusão discal, que é quando rompe o ânulo discal, né, como eu tinha mostrado das outras vezes. Deixa eu ver se eu não tenho uma... Deixa eu ver aqui se eu tenho uma... Essa aqui, ó. Eu tenho uma foto aqui, ó, de uma ressonância magnética, e a ressonância magnética aqui tá mostrando uma hérnia de disco a 2, 3, 4, C5, C6, né? E esse tipo de hérnia, por classificação, ele é uma protrusão discal. Quer dizer, ele não tem uma ruptura, a gente nota ali naquela seta que está mostrando na ressonância, não existe uma ruptura do ânulo discal, né? Então, o ânulo, a princípio, ele está preservado, mas está ocorrendo aquele abaulamento, aquela bochecha que está fazendo no disco intervertebral. Então, aquele abaulamento é considerado como uma protrusão discal. Não necessariamente um paciente com uma extrusão, que seria um estágio mais avançado da hérnia de disco, ele tem mais sintomas do que um paciente que tem protrusão. O que vai definir principalmente o sintoma... Deixa eu parar aqui, deixa eu parar de compartilhar. O que vai definir principalmente o sintoma é a localização daquela protrusão ou da extrusão, o grau de comprometimento da raiz nervosa e se esse paciente tem aquele sintoma relacionado com a hérnia que está presente no exame. Então, isso é um quebra-cabeça que tem que ser montado na hora de fazer o diagnóstico, porque tem uma relação bem importante e a gente sabe que tem alguns pacientes que são subtratados, quer dizer, o paciente tem uma dor, por exemplo, no ombro e quando vê, ele não foi examinado, não foi investigado e foi diagnosticado muitas vezes com uma tendinite, uma dor mais simples, e esse paciente normalmente tem algum sintoma de hérnia de disco e já poderia ser feita uma prevenção bem anterior aos sintomas que possam acontecer no futuro. Então é bem importante a gente ter essa noção. Então, protrusão discal é uma hérnia de disco, mas assim, é difícil saber se essa tua dor no braço esquerdo tem relação. Teria que te examinar e fazer todo esse contexto aí, tá, Antônio? Então, mas fica aí a dica, consulta com o médico, que vão te ajudar com certeza. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó, da Paula Teles. Tenho dor na região lombar e alguns abaulamentos discais. Fui em uma consulta e me disseram que é normal. O que você acha? Bom, isso depende da tua idade, né? Ela não falou aqui, ela deixou na caixa, mas assim, o abaulamento discal, a gente sabe que existe uma história natural do disco, né? Então, assim como a gente que tem fase lá da infância, adolescência, fase adulta, fase idosa, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem início, meio e fim, vamos dizer assim. O disco intervertebral também, ele tem uma história natural. A gente sabe que um disco mais jovem, né, de um paciente, por exemplo, de 15 anos de idade, ele é um disco mais hidratado, tá? É um disco que tem mais água no seu núcleo e normalmente é muito difícil ter um paciente com 15 anos com uma hérnia de disco. Obviamente eu já vi isso, mas são raridades, né? Não é o comum. Deixa eu ver, eu estou procurando aqui uma foto que eu quero mostrar. Esse aqui. Tem aqui embaixo tem um exemplo de uma ressonância magnética aqui à direita, que mostra no corte de lado, né, sagital, que é esse corte que a gente vê o paciente de perfil. A gente nota assim, esses discos mais altos ali, a gente nota que tem uma parte mais cinza claro no seu interior. Então esse é um disco bem hidratado, é um disco que tem bastante água, provavelmente é um disco bem jovem. A gente vê ali em L4, L5, né, que é o primeiro disco mais escuro de cima para baixo,
a gente já nota que existe uma diminuição da altura, então aquele disco se tu for comparar com o disco de cima, que é mais clarinho, ele está um pouco mais reduzido de altura, então existe uma fase. A primeira fase é escurecer o disco, então ele é um disco mais claro e ele começa a ficar um disco preto, que eles chamam de black disc, que é um disco que perdeu o líquido. Então ele era um disco que tinha bastante hidratação no seu núcleo e perdeu o líquido que está lá dentro, desidratou. Isso não necessariamente é uma hernia de disco. A desidratação é a primeira fase do processo. A segunda fase é o abaulamento discal. Então, o disco que está desidratado, ele começa a diminuir de altura. Então, aquela altura que ele tinha, que era uma altura normal, a gente começa a ver uma diminuição. Junto com a diminuição da altura do disco, ocorre um abaulamento. Então, imaginem como se fosse um pneu murchando. Então, as paredes desse pneu, as paredes desse disco vão abaular. Então, assim, a gente sabe que o abaulamento discal é uma alteração que é normal com a idade. Então, assim, é uma alteração que... Deixa eu parar de compartilhar aqui. É uma alteração, o abaulamento discal é uma alteração que normalmente ocorre nos pacientes conforme o seu envelhecimento vai ocorrendo. Então, é uma coisa natural. Se a gente pegar um paciente, por exemplo, de 100 anos de idade e fazer uma ressonância, esse paciente vai ter alterações de abaulamento discal, de protusão discal, de discopatia, já o disco já quase osso, né, sem disco naquele nível, com osso. Obviamente depende da genética do paciente, depende do que ele fez toda a vida. Então, assim, não está errado, tá? Então, só voltando à pergunta da Paula, ela perguntou assim, ó, tenho dor na lombar e alguns abaulamentos, fiz uma consulta e me disseram que é normal. É normal ter abaulamento com o envelhecimento. Então, um paciente, por exemplo, a partir dos 30 anos de idade, abaulamentos discais são comuns. Então, não é de se surpreender se a gente pega um paciente de 30 anos com uma ressonância, uma dor lombar, uma ressonância e um abaulamento discal. Isso não é uma doença propriamente dita, mas é uma consequência da vida, né, da história natural da nossa coluna. Esses abaulamentos, a gente sabe que muitas vezes eles não têm repercussão, quer dizer, o abaulamento não dá um sintoma clínico relevante, principalmente se ele não tem compressão da raiz. Então, ele pode ter uma dor localizada na região. Então, se é um abaulamento cervical, uma dor cervical, se é um abaulamento na lombar, uma dor lombar. Mas esses pacientes assim, pode ter um abaulamento com compressão. Então, isso depende do paciente também. Existem pacientes que têm o canal vertebral, a gente sabe que existe um canal que é onde passam os nervos. É uma superfície que tem ela é uma circunferência. E tem pacientes que têm um canal normal, tem pacientes que têm um canal mais amplo e tem pacientes que têm um canal mais estreito, então chamado de canal curto, que é esse canal mais estreito. Isso o paciente nasce, é que nem a loteria, né, de outras coisas que a gente acaba nascendo e não tem escolha. Nasceu e tu tem aquilo. E aí esses pacientes com o canal mais estreito, eles sofrem mais de alterações neurológicas por compressão, por desgaste, do que os pacientes que têm um canal normal, e os pacientes que têm um canal amplo são os que menos sofrem. Então, eventualmente, um paciente com abaulamento discal, que é a primeira fase ali do desgaste, né? A primeira é ficar o disco escuro. Vamos dizer assim, a segunda fase seria o abaulamento. Esse paciente pode ter um sintoma neurológico e de repente ele achar e ser relacionado com aquele abaulamento, com aquela hérnia de disco. Mas de uma maneira geral, o abaulamento é uma alteração natural do envelhecimento e que não tem uma repercussão. Normalmente, se não tem sintoma, não tem nenhuma repercussão maior na região da coluna. Normalmente, o que mais importa num paciente com abaulamento é pensar em prevenção. Então, por que esse abaulamento está acontecendo? Que nem naquele exame que eu mostrei ali. Até vou voltar aqui de novo. Por que aqueles dois últimos discos ali, eles estão escuros e os discos de cima estão claros? Por que ele está... Provavelmente esse paciente está com um desequilíbrio. Então, ou ele tem um sobrepeso, ou ele está com a falta do alongamento, ou esse paciente tem uma má postura, está faltando reforço muscular. Então, a gente tem que identificar por que esse paciente tem essa desigualdade, né? Quer dizer, dois discos gastando
desiguais em relação ao resto da coluna. Então esse paciente tem que ser investigado antes, justamente para a gente saber o que fazer depois com ele. Então isso é bem importante, tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Aqui, ó, hérnia de disco. A Kelly Hans perguntou assim, ó, hérnia de disco é hereditária? Então, assim, a gente sabe, não necessariamente a hérnia de disco é hereditária, tá? A gente sabe que existe um componente genético bem importante, que pode ser um dos principais componentes em relação à hérnia de disco. Então a gente sabe, só que a gente não tem como avaliar isso. Eu não tenho, assim, hoje em dia um exame prático para avaliar, por exemplo, a tua genética, qual que é em relação à hérnia de disco. Vamos fazer um teste genético para ver se tu tem mais propensão. Então pegar um paciente lá com 18 anos e investigar isso. Provavelmente o futuro vai ser isso. A gente sabe que tem já hoje vários testes que fazem a avaliação do genoma. Então a gente colhe saliva e tu tem todo o teu perfil ali genético avaliado e assim, mas a gente não sabe ainda identificar exatamente esse gene, aquele gene, mas isso está evoluindo muito nesses últimos anos e a gente sabe que isso tem uma relação muito importante. Como é que a gente vê isso na prática? A gente vê em relação à família. Então o paciente que tem lá, o paciente chega no consultório, eu estou com uma dor, identifica-se uma hérnia de disco. Aí tu vai fazer a investigação da família. O pai já teve uma cirurgia de hérnia de disco, a avó teve que fazer outra cirurgia, a mãe nunca fez cirurgia, mas morria de dor, teve muita incapacitação, por exemplo, o irmão, enfim, quando tu vê assim, opa, peraí, a família toda tem alteração de hérnia de disco. Então a gente sabe que existe um componente genético bem importante, que eu comparo assim com os pacientes, eu comparo como se fosse um carro, assim. Então a gente nasce um carro, é como se fosse um carro. Tem carro que é mais resistente. Imagina assim uma caminhonete assim pronta para um rally assim. Bom, ela passa num terreno assim arenoso com buraco mais facilmente. Aí tu pega um carro popular, por exemplo, e vai fazer esse mesmo rally que uma caminhonete especializada. Certamente ali 10 mil quilômetros vai quebrar o carro, entendeu? A suspensão vai quebrar, enfim, é a mesma coisa que acontece com a coluna. Mas isso é um sorteio que a gente acaba ganhando. Então tem pacientes que têm mais propensão, quer dizer, mais sensibilidade, né? São colunas mais sensíveis e tem mais propensão a desenvolver hérnia de disco, eventualmente fazendo a mesma atividade que outros pacientes. Então às vezes tu vê lá um paciente que tem o mesmo peso corporal, trabalha no mesmo setor, então assim faz as mesmas coisas, às vezes faz até o exercício físico igual, e tu vê uma evolução de um paciente muito ruim, com presença de hérnia de disco e eventualmente até algumas vezes alguma cirurgia, e o outro paciente não tem tanto esse problema e fazem a mesma coisa, tem o mesmo peso. Então tem uma influência grande. E o único jeito prático da gente saber realmente é colhendo essa história do paciente, da família, enfim, para ter uma noção. Isso prediz. Então, aquele paciente, por exemplo, isso é bem importante. O paciente está lá, 25 anos, paciente jovem, e tem uma dor lombar e foi diagnosticado com uma protrusão discal. Mas aí ele tem no histórico. A mãe dele, com 40 anos, operou. O pai dele, com 45, teve que fazer uma artrodese. O tio, bom, esse paciente, a gente tem que ser avaliado melhor. Esse paciente tem que ser separado assim de pacientes, vamos dizer assim, que não tem uma história familiar, e tem que ser dado uma atenção especial, principalmente na prevenção. Então esse paciente a gente tem que avaliar bem ele em relação à prevenção. Esse paciente tem que ir atrás, tem que ver, esse paciente tem que fazer exercício, tem que ver como é que está o ambiente de trabalho, tem que às vezes mudar de profissão. Eu já tive alguns pacientes que às vezes fazem, por exemplo, tem uma hérnia de disco, uma protrusão, não é caso de cirurgia, não é caso mais grave, mas ele trabalha numa atividade repetitiva, por exemplo, que levanta peso, repetição. Esse paciente, né, e tem uma história familiar assim ruim, desagradável em relação às hérnias de disco, já teve alguém da família com hérnia, alguma cirurgia. Então assim, esse paciente ele tem que mudar o estilo de vida dele, tem que mudar o trabalho dele muitas vezes,
Muitos pacientes não conseguem, a gente sabe que às vezes é difícil tu mudar uma profissão no meio do caminho, mas a gente tem que aconselhar o que é o melhor. Mas assim, também dá para fazer adaptações, não precisa mudar a profissão, tá? Eu só dei um comentário, mas assim, tem profissões, óbvio, que tu pode adaptar a jornada de trabalho, pode adaptar a cadeira, enfim, e às vezes até alguns instrumentos, assim. Aí a Kelly até botou aqui, ó, minha família paterna, várias pessoas. Isso provavelmente tem uma relação. A gente sabe que não necessariamente pela família inteira, o mais importante são os parentes assim primários, assim, tipo irmão e irmã, né? Esses porque normalmente tem uma composição genética mais parecida com a nossa. Claro, por exemplo, família paterna, pode ser, não necessariamente tu herdou aquele gene que tem a relação com os problemas. Daqui a pouco um irmão tem, outro também não tem, mas assim, a gente sabe que tem uma relação maior se a gente for ver com parentes assim de primeiro grau. Então fiquem de olho, isso é bem importante ter essa noção, mas a genética eu acho que é um dos principais, assim, os principais temas que a gente vai evoluir para frente aí em relação à hérnia de disco. Eu acho que em relação à cirurgia a gente já evoluiu muito nos últimos anos, principalmente com a cirurgia endoscópica, que é a cirurgia por vídeo hoje em dia, e que é um tratamento menos invasivo, que tem melhores resultados, menores taxas de complicações, e a gente sabe que talvez no futuro o foco mesmo seja essa prevenção, quer dizer, imagina se a gente pudesse avaliar um paciente já com um teste genético, esse paciente tem um gene que tem maior propensão a ter, por exemplo, uma hérnia de disco, a gente já consegue lá na infância dele já mudar hábitos. Esse paciente pode já, de repente, escolher profissão que tenha mais aceitação assim, com esse quadro clínico que ele vai ter, fazer exercício. O paciente tem que gostar de fazer exercício, tem que cuidar do peso, tem que, enfim, às vezes fazer atividades que façam correções posturais, por exemplo, pilates desde cedo, RPG. Então ele aprenda a ter uma vida mais saudável, prevenindo, né? Então assim, daí depois lá quando ele tiver lá seus 40, 50, eu acho que isso vai ser o futuro, mas a gente sabe que tem coisas que andam muito devagar, né? Infelizmente não é na nossa geração, assim, na minha principalmente, mas assim, provavelmente nossos filhos aí vão ter bastante mudança em relação a isso. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pelas perguntas aí, foi muito, muito legal. E lembrando, de novo, então, sintomas de hérnia de disco são esses principais, são esses 10. Obviamente existem outros relacionados, menos comuns, que podem acontecer, mas se você tiver alguém da família com esses 10 sintomas, algum desses, pode avisar para eles lá, manda eles olharem a live, ela vai ficar salva, porque é importante fazer um diagnóstico precoce para a gente poder pensar em prevenção, tá? Então eu queria agradecer a todo mundo pela noite e muito obrigado, pessoal.